Oi, gente, bom dia, tudo bom? Hoje eu vim aqui também a pedido da Vivi e aí hoje eu vou falar um pouquinho da parte difícil da experiência com a ayahuasca, né? Então a gente fala muito da parte bonita, dos ensinamentos, de tudo aquilo que a gente compreende, das mirações, né? Mas tem também uma parte difícil que talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar, que a gente chama de peia, né? Então, o que é a peia? Porque qual é a proposta, né, da bebida sagrada a ayahuasca, né, do uso ritualístico da bebida sagrada, né? O propósito é que a gente faça uma viagem para dentro de si mesmo, né? Para que a gente entre em contato com a nossa própria divindade. Então, todas essas mirações que a Vivi falou, que a gente tem durante uma experiência com o uso da bebida sagrada, né? Todas essas mirações é a maneira que o nosso próprio espírito, que a nossa própria divindade encontrou de conversar conosco, né? De nos explicar a verdade, o que de fato habita o nosso ser, né? Acontece que, infelizmente, nós somos muito guiados, né? Ou nós somos dominados, nós vivemos em uma sociedade dominada pelo ego, né? E conosco não seria diferente. Então, o nosso ego tem muito domínio ali sobre nós, né? E aí o que acontece? Por causa desse domínio do ego, por não estarmos vivendo na nossa essência, que seria a essência do espírito, a essência divina, né? Nós cometemos muitos equívocos durante essa caminhada, né? Pura e simplesmente por estarmos inconscientes, por não termos consciência dos nossos próprios atos, por não termos consciência do que seria melhor pra gente, né? E aí, muitos desses equívocos, né, na verdade, a gente tem a ilusão de que a gente comete esses equívocos contra uma outra pessoa, mas na verdade todos os equívocos são contra nós mesmos, né? Os equívocos, no meu ponto de vista, são as coisas que a gente faz que impedem a nossa evolução, né? E aí o que acontece? Quando a gente entra no processo de contato consigo mesmo, né? Se a gente realmente, assim, de fato, se propõe a olhar para dentro, muitas vezes o que acontece é que a gente vê coisas que a gente não gostaria de ver. Então o que acontece? No processo lá com o ritual de ayahuasca, né, a hora que começa ali o processo, se a pessoa tem abertura suficiente, né? O que é a pessoa ter abertura suficiente? Não é que ela é iluminada e ela tem essa abertura espiritual, não é isso. A pessoa tem que estar disposta a querer olhar para si, tá, gente? Porque parece muito simples, né? Mas é muito difícil olhar para si. Então, se a pessoa estiver disposta a olhar para dentro, a olhar o que fala, eu quero me conhecer, eu quero saber o que acontece dentro de mim. Então, o que a ayahuasca faz durante o processo do ritual, né? A ayahuasca tira você de você mesmo, põe você na sua frente e fala, esse aqui é você, né? E muitas vezes é muito difícil de aceitar o que acontece, né? Uma coisa é você, por exemplo, ir numa terapeuta e a terapeuta fala assim, olha, você tem, sei lá, você tem, quando você tem uma opinião, você nunca aceita uma opinião de um terceiro, é muito difícil lidar com você e tudo. Talvez até te toque de alguma forma. Você fala, poxa, é verdade, eu realmente tenho dificuldade de aceitar a opinião de outras pessoas, de ouvir e tal. Mas outra coisa é quando você se vê lá durante um ritual com a ayahuasca, você se vê confrontado com aquela situação. Então, a ayahuasca tem uma maneira de conversar com você que ela mostra uma situação em que você enxerga, né? Você se vê atuando de maneira em que você não escuta a outra pessoa. Então, você, né, você se vê atuando dessa maneira. Então, você se reconhece na hora, durante o ritual. E aí, o que acontece? A mente da gente, né, não quer aceitar aquilo. Não, isso aqui não sou eu, não sou eu. E aí é quando começa o processo de peia, né? Porque, lógico, né, gente, ninguém quer cometer equívoco. Ninguém quer fazer coisa que atrapalhe o desenvolvimento, não só nós, como das outras pessoas. Mas, infelizmente, por causa da inconsciência, a gente acaba fazendo, cometendo esses equívocos, né? E aí,
Quando a gente se vê confrontado com aquela situação em que se apresenta e fala, olha, isso aqui é o que você faz, é muito difícil, né? Então, muitas vezes acontece um processo físico no corpo, né? A gente costuma dizer durante lá a palestra, antes de começar os rituais, que para uma coisa muito boa entrar no seu corpo, alguma coisa tem que sair, né? Então, se você tá com a sacola cheia de compras, como você vai colocar mais coisas? Não dá. Alguma coisa você tem que esvaziar para sair. E muitas vezes essa parte de esvaziar, de tirar, né? Quando a gente se confronta com alguma coisa que a gente não gosta da gente mesmo, existe um processo físico até de eliminar isso. Então, o que muitos de vocês ouviram falar, porque vai lá, participa de um ritual com a ayahuasca, vomita. Nossa, bota os bofs tudo para fora. Mas aí é que tá, não é a ênfase do ritual, né? Então, muitas vezes nesse processo de compreender o que está acontecendo com você, então você compreende, o corpo bota para fora de maneira física, muitas vezes em forma de vômito. Mas não necessariamente toda vez que você for tomar ayahuasca você vai vomitar e não necessariamente todo mundo que toma vomita, né? Eu conheço muita gente, por exemplo, o nosso padrinho William, ele nunca vomitou, né? Então não é uma coisa que sempre acontece, né? Mas o processo de PEI é isso, fisicamente, porque na verdade mentalmente a gente não aceita olhar para aqueles aspectos negativos do nosso próprio ser, né? E aí a gente passa pelo processo de PEI, que é um processo, no meu ponto de vista, de aceitação, né? De aceitar que a gente estava cometendo aqueles equívocos, né? Mas aí também, gente, é uma questão de opção. Tudo que acontece com a gente é uma questão de opção. E durante o processo com o ritual de ayahuasca também é uma opção, né? Então, há pouco tempo nós tivemos um ritual e cuidando de uma pessoa lá, ela estava num processo muito difícil, um processo de peia muito difícil, ela vomitou muitas vezes, não conseguia levantar do chão e ficou, não tenho força e tal, né? E aí eu disse para ela assim, eu falei, você ouviu nossa palestra, né, a respeito dos sintomas, dos efeitos que a ayahuasca tem fisicamente no seu corpo? Ela falou sim. Eu falei, alguma dessas coisas que você está sentindo foi descrita na palestra? Ela falou, não. Eu falei, então, isso que está acontecendo com você agora é uma escolha. Você escolheu passar por esse processo, mas não precisa ser assim. Então você pode sair desse processo, você pode escolher diferente, você pode escolher viver outras coisas, né? E aí, assim, parece mágica, gente, mas naquele mesmo momento ela sentou na cadeira, ela se recuperou, ela respirou, né? Então tudo isso é uma escolha. E no meu ponto de vista também, conforme a gente vai tendo mais experiências com a bebida, a gente percebe que o processo, às vezes a gente fica muito preso nessa parte negativa de nós mesmos, para depois perceber que depois de tudo isso vem a parte bonita. E o que a gente tem mais medo, gente, por incrível que pareça, é de nos reconhecer perfeitos e santos, né? Porque se eu me reconhecer perfeito e santo, nossa, eu tenho um poder enorme sobre a minha vida, né? Tudo que acontece comigo é minha responsabilidade. E olha o peso que isso traz consigo, né? Assim, peso dependendo do ponto de vista, porque na verdade traz muita liberdade consigo, né, gente? Bom, então é isso. Se você pensa em passar por um processo de ritual com a ayahuasca, saiba que é preciso muita decisão mesmo, é preciso esse desejo de querer olhar para si para poder melhorar, e pode sim passar por um processo de peia, mas desde agora eu já falo que se você passar por isso, é a opção sua. Obrigada pela atenção.